Olá para você que acompanha a nossa programação em todo o Brasil. Olá, seja bem-vindo ao Pix News especial de sábado e nesta edição você vai ver. Ministro da Infraestrutura visita obras do contorno viário da Grande Florianópolis e garante inauguração em dezembro deste ano. Desemprego em abril atinge menor patamar no Brasil. Índice é considerado o melhor em 8 anos. Yoga, uma prática milenar que conquistou os brasileiros e vai muito além de um exercício físico. Lixo, economia, cultura e educação juntos em exposição que traz reflexão sobre o material reciclável. Rede Coque chega ao sul de Santa Catarina, inaugurando a primeira loja em Garopaba. IBGE divulga dados do censo. Santa Catarina apresentou crescimento populacional acima da média nacional. Essas e outras informações e aquela pitadinha de opinião a partir de agora no Pix News. Olá, obrigado pela companhia. Nesta semana, o ministro dos Transportes, Renan Filho, esteve em Santa Catarina, visitando as obras do contorno viário na Grande Florianópolis, juntamente com autoridades políticas locais. Renan confirmou que a obra será entregue em dezembro deste ano. O ministro dos Transportes, Renan Filho, vistoriou na última terça-feira as obras do contorno viário da Grande Florianópolis. Além da visita, o ministro fez importantes anúncios de obras de infraestrutura que irão beneficiar outras localidades estaduais. Ele disse estar otimista com a conclusão dos trabalhos. Esta, que é a maior obra de infraestrutura rodoviária do Brasil, tem previsão de inauguração para dezembro deste ano. Renan também recebeu várias demandas de moradores do local próximos à obra. O ministro destacou a parceria da bancada catarinense com o governo federal na busca por melhorias do estado. Dos 50 quilômetros de extensão, 80% da obra já está concluída. A vice-governadora Marilisa Boin destacou a importância da obra para o estado e a felicidade de ter certeza da conclusão por se tratar uma obra esperada por muitos anos. Eu estou maravilhada, muito satisfeita e agradecida ao ministro por essa obra que nós já aguardamos por tantos anos e agora estar aqui vendo ela sendo terminada e com a certeza de que em dezembro a gente possa inaugurar, é uma felicidade sem fim. Hoje pegamos um grande congestionamento pela frente e a gente viu da necessidade que nós temos, porque Santa Catarina é um estado que cresce muito e precisa de mobilidade. Nós temos aí 5 portos e precisamos de rodovias eficientes para que a gente possa distribuir o nosso produto direto nos nossos portos. Então, assim, gratidão mesmo por essa obra estar sendo terminada, que vai ser assim uma grande aquisição e uma grande evolução para o nosso estado de Santa Catarina. Daqui 4 anos nós teremos um estado completamente diferente se nós continuarmos, senhor ministro, construindo obras dessa grandeza. O desemprego atingiu em abril o menor patamar em 8 anos. De acordo com o IPEA, a taxa de desocupação chegou a 8% no mês. A taxa de desocupação, que mantinha relativa estabilidade em torno de 8,5%, voltou a recuar com mais força no último bimestre, atingindo em abril o patamar de 8% na série desnacionalizada. Esse é o menor nível em 8 anos. Os dados foram calculados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada a partir da série trimestral da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, do IBGE. A melhora de algumas variáveis ligadas aos rendimentos, subocupação e desalento confirmaram esse cenário mais otimista para o mercado de trabalho. Em abril, na comparação com o mês anterior, a população ocupada apresentou a 4ª expansão consecutiva, com aproximadamente 99,2 milhões de pessoas. Segundo a análise, o recorte setorial mostra que o crescimento da ocupação tem ocorrido de forma generalizada, mas com diferente intensidade. Nos últimos 12 meses, encerrados em abril, todos os setores tiveram criação de empregos, com destaque para o comércio, os serviços administrativos, a indústria de transformação e a construção civil. E nessa semana foi realizada mais uma etapa do programa Santa Catarina Levada a Sério. O governador e equipe foram até a região do Alto Vale do Itajaí. O evento foi realizado em Rio do Sul.
O programa Santa Catarina levado a sério desta vez foi realizado no Alto Vale do Itajaí, onde o governador e membros do governo se reuniram com a maior associação de municípios, com 28 membros. Na oportunidade, foi anunciado investimentos que serão realizados na região. Entre eles estão os mais de 286 milhões de reais por meio da Casan. Esses recursos serão utilizados em melhorias nos serviços de água e tratamento de esgoto. Também foi anunciado a abertura de licitação para a contratação de uma empresa que irá executar obras de melhorias no aeroporto de Lontras. O custo estimado para a construção de cerca patrimonial e drenagem pluvial é de 1,8 milhões de reais. A Polícia Civil da região também recebeu novos equipamentos para atender às demandas das cidades. 14 novas viaturas descaracterizadas foram distribuídas entre os municípios. Nesse primeiro momento, 15% da frota está sendo renovada, são aproximadamente 300 viaturas que estão entrando na frota da Polícia Civil para o combate ao crime. Viaturas qualificadas, com motor potente e com uma estrutura que nos mantém na vanguarda do combate ao crime. Além disso, há um investimento tecnológico muito forte de computadores, são quase 30 computadores aqui, não são computadores básicos, são computadores mais qualificados, inclusive com 2 telas, onde o policial consegue trabalhar de melhor forma. Além disso, nós acabamos também fazendo a entrega de webcams qualificadas para que os depoimentos possam ser tomados de forma audiovisual. Então o policial não perde mais tempo digitando o documento. Ele grava o depoimento da pessoa, que garante uma fidedignidade de forma muito mais rápida. Então esses instrumentos fazem com que a Polícia Civil acabe virando sua chave, dando uma guinada de 180 graus, visando aí o combate à criminalidade. O governador iniciou hoje a conversa com os 28 prefeitos da região do Alto Vale do Itajaí. As reuniões devem se estender até amanhã. Jorginho também atendeu a imprensa local. Entre os assuntos discutidos, ele falou sobre o marco temporal das terras indígenas, que impacta diretamente o estado catarinense. O índio não quer mais terra, ele quer contrapartida, ele quer conforto. E isso nós temos que ser parceiro deles para oferecer isso. O que adianta demarcar? Se demarcar em Santa Catarina uma terra indígena é uma tragédia. Lá no Mato Grosso é diferente, tem um fazendeiro, 2 que pode ser atingido. Aqui você desmancha uma cidade, que é o caso de Cunhaporã. A metade da cidade viraria área indígena. A BMW em Araquari vira área indígena. Então isso é impraticável, isso é um ato insano. Então por isso que eu fui muito a Brasília, falei com o Supremo, com 5 ministros. E a gente está fazendo um entendimento para não mexer no marco temporal. Não mexer. Tem a questão em Ibirama, nós temos que resolver com outras contrapartidas para não deslocar os agricultores. Isso seria uma tragédia. E agora vamos falar da seleção feminina de futebol. Faltando menos de um mês para a estreia, a lista das 23 escolhidas foi divulgada e mais uma vez a jogadora Marta foi convocada. Esta será a 6ª Copa que a artilheira vai disputar. O Brasil estreia na Copa do Mundo no próximo dia 24 de julho contra a seleção do Panamá em busca de um título inédito. E para liderar a equipe, vai contar com a experiência da rainha do futebol. Marta foi convocada para disputar a 6ª Copa do Mundo dela, que pela primeira vez ocorre em 2 países, Austrália e Nova Zelândia. Marta is the queen, Marta is the icon. Marta é rainha, é ícone. Só de estar perto dela é contagiante. Ela é generosa e tem muita energia. Eu já falei em algumas entrevistas que, em questão de presença de jogo e passe final, ela é uma das melhores. Se ela estará na equipe titular, eu não sei. Ainda não dá para dizer, mas com certeza ela vai fazer o papel que eu der a ela. As 23 jogadoras se apresentam junto à comissão técnica ainda nesta semana para dar início aos treinamentos. Antes de embarcar para a Austrália, a equipe ainda tem um compromisso no Brasil. No próximo domingo, as meninas entram em campo para um amistoso contra o Chile, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Será uma oportunidade de se despedir da torcida brasileira, que poderá conhecer o provável time titular da Copa. Durante a preparação para a competição, mais de 90 jogadoras foram testadas. Nós testamos algo em torno de 90 jogadoras.
Tentamos dar para todas elas uma chance de representar o Brasil. Essa equipe está muito empolgada, porque quase metade da seleção nunca foi a uma Copa do Mundo. E isso é um grande sonho para jogadoras mais jovens. E claro, as jogadoras mais experientes trarão essa experiência para a equipe. Acredito que estamos em um momento perfeito para ir à Copa do Mundo. Jogadoras experientes como Debinha, Tamires e Andressa Alves vão integrar a equipe ao lado de Marta. A melhor participação da seleção feminina na história das Copas foi em 2007, quando ganhou a medalha de prata após perder a final para a Alemanha. Foi confirmado a presença de uma ave silvestre com influenza aviária em Santa Catarina, no município de São Francisco do Sul. A SIDASC informou que esse caso não compromete a condição sanitária do estado e do país como livre da doença. O animal da espécie 30 reis real foi encontrado morto em uma praia no município de São Francisco do Sul. Por o local não ter propriedades de produção comercial no raio de 25 quilômetros, esse caso não deve comprometer a condição sanitária do estado de Santa Catarina e do país como livre de influenza aviária, portanto, não impactando no comércio internacional de produtos avícolas. Ela não compromete a condição sanitária do estado de Santa Catarina, porém o sistema deve estar sempre alerta para fazer a detecção no caso mais rápido possível, como foi nesse de São Francisco. Bastante importante lembrar que o vírus da influenza aviária não circula nas populações comerciais. Mesmo assim, o consumo de ovos e carne de frango é extremamente seguro. São produtos que passam por rigorosos processos de inspeção e não há esse risco de contaminação para os seres humanos. Estão sendo intensificadas as ações de vigilância em populações de aves domésticas e silvestres na região. A depender da evolução das investigações do cenário epidemiológico, novas medidas poderão ser adotadas pela SIDASC para evitar a disseminação da doença e proteger a avicultura catarinense. Além das medidas de biossegurança que os produtores comerciais já vêm tomando há bastante tempo, a SIDASC vai intensificar na região vistorias com drones e equipes especializadas. Também faremos a questão da educação sanitária, trazendo informação para as populações próximas para que notifiquem, comuniquem a SIDASC em qualquer caso suspeito. O IBGE divulgou oficialmente nesta semana os dados do Censo 2022. O país cresceu 6,5% comparado ao Censo 2010. Santa Catarina cresceu acima da média nacional. A primeira parte da divulgação feita pelo censo apresentou apenas os resultados das pesquisas dos números de habitantes, sem ter a apresentação dos perfis. O censo apontou que a população do país chegou a 203,1 milhões em 2022, com aumento de 6,5% frente ao censo demográfico anterior realizado em 2010. Isso representa um acréscimo de 12,3 milhões de pessoas no período. A taxa de crescimento anual de habitantes no Brasil foi de 0,52%, representando a menor taxa desde o primeiro censo do Brasil, em 1872. A região mais populosa é a Sudeste, que tem os 3 estados mais populosos, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Juntos, representam quase 40% da população nacional. A região Centro-Oeste é a menos populosa. O crescimento populacional foi maior no interior do que em capitais. Dos novos habitantes, mais de 66% se concentram em regiões fora desses grandes centros urbanos. Garopaba, cidade do litoral catarinense, que fica a pouco mais de 70 quilômetros de Florianópolis, cresceu acima da média do próprio estado e da capital. O município ocupa a posição 53 em Santa Catarina em número de habitantes. As pessoas descobriram o home office, né? E Garopaba é um lugar lindo para fazer o home office. Então, aquelas pessoas que vinham só na temporada, elas estão vindo agora o ano inteiro. Aquelas casas de veraneio não é mais veraneio, é anual. Então, isso que aconteceu, as pessoas que passavam aqui poucos dias na cidade, agora elas passam anualmente. E o serviço tem que ser ofertado anualmente para essas pessoas. Aumenta o custo, porém o recurso repassado é o mesmo. Santa Catarina apresentou acréscimo acima da média nacional, passando de 6 milhões e 200 mil catarinenses para em torno de 7 milhões e 600 mil pessoas. Esse resultado representa uma crescente melhor do que o último censo. O estado também apresentou aumento populacional por ano maior que a média do país. O salto populacional do estado foi o segundo maior do país, ficando atrás apenas de Roraima. É de extrema importância o número populacional por município estar atualizado e correto, pois é por meio dele que as verbas são repassadas. Segundo o prefeito de Garopaba, 1.000 habitantes a menos, o município deixará de receber em torno de 10 milhões de reais em repasses.
Hoje, os nossos dados de saúde e de cadastro chegam perto dos 40 mil. Nós estamos quase 36 mil cadastrados. A nossa rede educacional se a gente fazer os cálculos dos alunos que estão hoje na nossa rede escolar, chega quase a 34 mil habitantes. E, infelizmente, apesar de todo o suporte que o município de Garopaba deu para as pessoas que estavam fazendo o censo, para os colaboradores, para as pessoas contratadas, infelizmente, em muitas residências eles não passaram. A gente já buscou o nosso jurídico, a nossa procuradoria, a gente vai buscar o tribunal, o TCU, para buscar juridicamente que eles refaçam os números de Garopaba. Só para você entender, hoje Garopaba trabalhava com um recurso de 18 mil habitantes. Com 29 mil habitantes, ele vai continuar recebendo dinheiro de 18 mil habitantes, mas prestando serviço para 29 mil habitantes. No crescimento geral de habitantes, 3 cidades catarinenses ficaram entre as 20 do país que mais inflaram nos últimos 12 anos: Florianópolis, Joinville e Palhoça. No ranking estadual, os municípios mais populosos são Joinville, Florianópolis e Blumenau. Já os que têm menos habitantes são Santiago do Sul, Barra Bonita e Presidente Castelo Branco. Bolsonaro fora do processo eleitoral de 2026. Um resultado esperado, Tiago? Sim, já esperado, O que a gente tanto questionava era se teríamos ou não o pedido de vistas para postergar por um pouquinho mais de tempo, até para trazer informações que eu consigo adentrar agora mais para a nossa audiência. A gente poderia esperar sim do TSE, era aquele pedido de vistas que a gente fala que desde que o processo começou a ser julgado, Novas provas que chegaram dos atos de 8 de janeiro, 8 meses após a reunião com os embaixadores, fossem pelo menos esclarecidas, já que estão sendo incluídas no processo. A reunião realizada em julho do ano passado é a matéria que o TSE está analisando, condenando por abuso de poder político sem crime de corrupção. Temos um ex-presidente, portanto, impedido de voltar ao poder, pelo menos pelos próximos 8 anos. O mesmo TSE, que em 2014 fez vistas grossas à então candidata à presidência Dilma Rousseff. O candidato Aécio Neves, que teve seu material de campanha não distribuído pelos Correios, administrado pelo PT. Portanto, ele foi prejudicado. O próprio Correios divulgou no site que iria processar o então candidato, fato que fez o TSE mandar retirar a postagem da página. Fora isso, o diretor dos Correios de Mato Grosso usava o banco de dados da estatal para enviar correspondências favorecendo a Dilma. Acha que acabou? Não, tem mais. O diretor dos Correios, aqui de Santa Catarina, também lá em 2014 fez pior. Fez envio de cartas ilegalmente pedindo votos para Dilma, endereçando aos servidores da estatal. Portanto, os crimes de abuso de poder, ao que parece, só começam a ser aplicados a partir de agora. E Lula, portanto, que se cuide, pois usar a máquina em prol de campanha é o que ele e a turma do PT mais sabem fazer. Portanto, se a regra agora começar a se aplicar ou se ela começar a ser aplicada somente a partir de agora, como é o que parece, porque em outras ocasiões, casos tão semelhantes ou tão graves não foram julgados ou foram feitos de vistas grossas, ou seja, não levaram adiante, esses dirigentes dos Correios até foram penalizados. Houve até as penalidades eleitorais durante o processo, mas não estariam usando a máquina pública, o órgão Correios, que é uma empresa estatal, porque a alegação maior de tudo isso, talvez, pelo que é que o voto não fica muito claro. Eu vou julgar por isso, por aquilo. O voto dos ministros leva 1h30, do relator levou mais, levou quase 4 horas de duração, 300 páginas, e não fica muito claro por qual dos motivos, se foi pela reunião, se foi porque ele questionou o processo eleitoral, que vários do PT também questionam, há ministros do PT, inclusive no atual governo Lula, que já questionaram ou já pediram que o processo eleitoral tivesse ao menos o voto impresso, que seria para ter uma segunda análise, um checklist do eleitor. Então isso é natural, esse questionamento.
ou talvez eles estejam votando e condenando, ou condenaram Bolsonaro por 5 votos a favor e 2 contra, portanto ele fica fora do processo eleitoral até 2030. Talvez ele tenha usado a TV Brasil, uma empresa da EBC, empresa estatal, empresa Brasil de Comunicações, em ter utilizado essa concessão pública em transmitir aquela reunião, que não teve nada demais. Foi apenas, ele citou um processo que a Polícia Federal estava e está investigando até o momento, já se passaram 5 anos e esse processo ainda não foi concluído, a pedido do próprio TSE. Então ele usou dados do TSE, ou seja, se o TSE pediu para a Polícia Federal investigar as urnas na eleição de 2018, que o Bolsonaro tinha sido eleito, ele venceu aquela eleição, então talvez se ele tivesse sido ao contrário, se o Lula tivesse ganhado e ele tivesse questionado, então não teria nenhum processo aí por ser julgado. Ah, mas ele era presidente da República, mas nós vimos, a Dilma também era. E vários nomes, pessoas indicadas por ela, inclusive há fatos dela mesma pedindo votos para dirigentes dos Correios. Talvez numa reunião informal de partido, porque o TSE não julgou, não analisou, e aí os caras replicaram aquilo que ela pediu. Então, houve um efeito, e o mais grave de tudo, que talvez a gente ainda não tenha questionado, até mesmo aqui a gente acabou cometendo esse erro. E se Bolsonaro tivesse vencido as eleições de 2022? Qual Brasil nós teríamos hoje, a partir de hoje? Sexta-feira, último dia útil do mês de junho, dia 30. Nós estaríamos iniciando um processo de uma nova eleição a partir, sei lá de quanto tempo? Porque o fato certamente seria colocado em julgamento pelo tribunal. Eles julgaram e tiraram ele do processo eleitoral, pelo menos por mais 2 eleições presidenciais e mais uma municipal. Então, de 2030 ele está fora de qualquer processo eleitoral. Mas se ele tivesse vencido as eleições? Até porque no segundo bloco nós vamos falar sobre isso. Porque não para por aí. Essa perseguição, esse modus operandi de querer caçar, né? Até mesmo quem não foi eleito, mas caçar quem já está eleito, repercutiu, melhor dizendo, essa semana na imprensa nacional. Porque tem gente lá no Planalto, aliás, hoje lá no Planalto vai ter festa, certamente vai ter uma janta especial, né? Vai ter várias comemorações, mas já lá dentro do Planalto já teve gente comemorando mais uma cassação, que ainda nem começou a ser julgada, mas certamente o TSE vai começar a julgar. Portanto, são perguntas que a história não vai responder porque não ocorreu. Bolsonaro não se elegeu, mas se ele se elegesse, nós teríamos um novo processo eleitoral, como pode ser que tenha no Senado, e eu já falo isso no segundo bloco, você vai ter que nos acompanhar para ver esse comentário, a gente vai falar mais sobre isso. Então são essas perguntas que não vão ter respostas, mas que a gente questiona porque é importante para a história do país. E por que eu falei que o Lula que se cuide? Porque esse ato que a gente viu os Correios, né, clássico, os Correios teve no Mensalão, né, Marcelo? Foi um dos maiores, não foi o maior esquema de corrupção porque a Lava Jato veio depois, mas foi dentro do governo Lula que houve o Mensalão, usando os Correios. Marcos Valério, vocês vão lembrar, certamente. Se não lembram, dá um Google aí. Então usaram a máquina pública para fazer campanha nas 2 ocasiões, tanto na reeleição do Lula quanto na reeleição da Dilma. E o TSE, que é o órgão que tem esse cumprimento de fazer essa fiscalização, não fez. Quando houve indício, sequer puniu os diretores dos Correios, mas não foi a fundo ver a mando de quem veio. Ah, porque naquela época não tinha o WhatsApp, né? Não tinha esse meio telemático que agora a gente tem. Ou por que vocês acham que foram? Vocês acham que eles foram na casa do Bolsonaro, pegaram o celular dele, da esposa, simplesmente por um cartão de vacina? Vocês são inocentes ao ponto de achar que foi isso? Se estão, reflitam, porque não é isso que está em jogo. É levar o celular dele para saber o que ele conversou. Se ele tem alguma mensagem com esses que agora eles estão investigando no dia 8 de janeiro, que ele lamentou ao falar sobre esse resultado de 5-2, ele lamentou e criminalizou. Inclusive fez até uma comparação, né? Se acham que aquilo do 8 de janeiro é golpe, não sabem o que aconteceu no Chile, né, Marcelo?
de Pinochet. Dá uma googada aí para você ver. Então são essas análises que a gente tem que fazer e prospectar para os próximos anos, porque Lula certamente já falam, viu, Marcelo e audiência, já falam agora que Bolsonaro, fora do processo, tira qualquer possibilidade de polarização nas próximas eleições e já falam que é um bem para o Brasil a reeleição de Lula, principalmente para a economia e para a questão social. Vamos ver qual é o modus operandi que a Suprema Corte vai ter daqui para frente, porque se o que ocorreu nos últimos 4 anos voltar a se repetir, Lula terá muito que caminhar para conseguir chegar à reeleição, ou se é que conseguir concluir esse mandato, Marcelo. É isso, Tiago. Eu acho que diante do que nós estamos assistindo, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. É o que temos para fazer. Tem muito enredo ainda por vir. É o que nos resta a fazer. E centenas de milhares de fiéis lotaram nesta terça-feira o Monte Arafá, na Arábia Saudita, no momento culminante do Hajj, a grande peregrinação anual dos muçulmanos, sob um calor intenso. Os fiéis muçulmanos enfrentam as adversidades como o calor intenso para realizar a peregrinação a Meca, um dos 5 pilares do Islã. Durante o amanhecer, milhares de pessoas recitaram versos do Alcorão no Monte Arafat, onde se acredita que o profeta Maomé pronunciou o seu último sermão. O ritual, que é o ponto máximo da peregrinação anual, emociona os fiéis. Não consigo expressar o que estou sentindo, é uma sensação ótima, graças a Deus. Senti que meu coração estava prestes a parar quando estava na montanha. Obrigada a Deus por tudo. Não consigo descrever meu sentimento, lágrimas estão saindo dos meus olhos. Esse sentimento não pode ser descrito por palavras, nada se compara a este dia. Tenho uma sensação estranha, como se estivesse no céu. Pessoas de todo o mundo vieram aqui e estão orando a Deus. As autoridades sauditas acreditam que o evento deste ano pode ser o maior em números, após 3 anos de restrições provocadas pela pandemia de Covid-19. Mais de 2,5 milhões de peregrinos eram esperados para o Hajj, um dos maiores eventos religiosos do mundo. A temperatura atingiu 46 graus na segunda-feira, quando os fiéis caminharam de Meca até Mina, onde passaram a noite em barracas antes dos rituais no Monte Arafat. Na quarta-feira, os fiéis devem recolher pedras que serão atiradas contra os 3 grandes muros de concreto, no tradicional apedrejamento do diabo. A última escala acontece no retorno à grande mesquita de Meca, onde os peregrinos farão a volta final ao redor de Kaaba, o gigantesco cubo preto na direção do qual os muçulmanos de todo o mundo rezam todos os dias. E você vai ver a seguir. Grupo Coque começa a expansão no Sul com a inauguração de loja em Garopaba. Foram investidos 37 milhões de reais. Faltas em consultas médicas prejudicam o sistema de saúde e atrasa pacientes que aguardam atendimento. Yoga, uma prática milenar que conquistou os brasileiros e vai muito além de um exercício físico. E artista une lixo, economia, cultura e educação como forma de reflexão sobre o material reciclável. Chegou o fim de semana loucão. No Comprão, preço baixo tá na mão. Contra filé inteiro a vácuo a partir de R$ 28,90 ao quilo. Tá na mão. Ovos vermelhos ou brancos, bandeja com 30 por R$ 17,90. É carrinho completão. Óleo de soja Coamo 900 ml, R$ 4,49. Tá na mão. Arroz parboilizado Kika 5 quilos, R$ 12,99. E essa você não é loucão de abrir mão. Leite 1 litro a partir de R$ 3,47. Melhor preço é no Comprão. Somos emoção e razão. Somos humanos e tecnológicos. Nós somos apaixonados pelo que fazemos. Esta é a nossa vocação.
Hospital Veterinário Vital. Unidade Laguna, Unidade Imbituba, Garopaba. E estreamos nesta semana o quadro 8 Minutos. Em cada edição, o jornalista Tiago Pereira entrevista autoridades, políticos e empresários que fazem a diferença e fazem a roda da economia nacional girar. Na edição de estreia, ele conversou com José Koch, CEO de uma das maiores redes de supermercados do Brasil. E o 8 Minutos de hoje começa com entrevista com o CEO do Grupo Koch, José Koch, a maior rede de supermercados de Santa Catarina e a 13ª do país. Ele falou sobre os projetos de expansão para a região sul do estado e também sobre o prêmio que recentemente ganhou. Ele foi eleito o melhor CEO de supermercados do Brasil. José Koch, um dos responsáveis pelo negócio da família, está hoje à frente da maior rede de supermercados de Santa Catarina, que agora se expande para a região sul do estado. Em quase 30 anos já são 57 lojas, 20 no varejo e outras 37 no atacarejo. A mais nova loja será inaugurada em Garopaba com investimentos de 37 milhões de reais. Não tem só uma coisa que é o segredo do crescimento, é muito trabalho, dedicação. 28 anos no setor já de supermercados, sempre crescendo numa constância. Criamos um modelo de negócio que é replicável, que você começa a faz uma loja e as outras você faz muito parecido. Então isso facilita a expansão e o crescimento. Enfim, é um conjunto de coisas que a gente precisa ter para crescer. Desde fornecedores, um alinhamento muito bom com eles, ter um bom relacionamento com os fornecedores, ter uma equipe de trabalho fantástica e também a pergunta que a gente sempre tem que se fazer: como é que eu apresento uma loja com um ambiente agradável, com um preço competitivo, que o cliente se sinta bem comprando nas nossas lojas? Ancorado em Santa Catarina, um dos estados do país com a maior geração de empregos, o gestor fala do equilíbrio que é preciso ter entre gestão e os números. Eu sempre comento assim, gestão é de números, liderança é de pessoas. Esse equilíbrio é super importante, porque se você fizer só gestão de pessoas, gestão de números, e não valorizar as pessoas, você vai ter uma equipe fragilizada. As pessoas vão sair da tua empresa porque não há valorização das pessoas. E se você só valorizar pessoas e não olhar para a parte de gestão de números, você vai ter uma empresa sem lucro, vai virar uma empresa filantrópica e aí você não consegue crescer também. Então, esse equilíbrio entre gestão de números e liderança de pessoas, ele é super importante para um varejo como a gente está aqui no setor de supermercado. Então é isso que a gente vem fazendo, são várias coisas, tem várias, aí para os colaboradores temos que ter aí uma remuneração variável, temos que ter um ambiente de trabalho agradável, benefícios, sempre procurar fazer esse equilíbrio entre gestão e liderança. O resultado de uma gestão de sucesso culmina com a escolha de melhor CEO de supermercado do país. É gratificante, né? Não, é gratificante. Mais uma vez a gente sendo reconhecido, esse trabalho que a gente vem fazendo, esse crescimento, o trabalho, isso demonstra aí, primeiro, a união da nossa família, que nós somos uma família de 5 irmãos, e representa a união dessa família e o quanto que isso nós temos uma equipe competente para que você só é eleito se tem uma equipe muito boa. Ninguém é eleito o CEO do Brasil se não tem uma equipe competente também. Então é uma premiação que vem premiar tudo aquilo que a gente está fazendo, mas eu sempre comento, já comentei aqui várias vezes,
que essa premiação é de nós todos colaboradores, de todas as pessoas que trabalham aqui no Grupo Coque. De olho no Sul e no crescimento da região, a rede deve abrir 5 novas lojas em um curto espaço de tempo. Rio Grande do Sul, por enquanto, ainda não é foco. Nós temos planejado abrir em 3 cidades. Nessas 3 cidades, por enquanto, são 5 lojas, né, que é Garopaba, Imbituba e Laguna. Nessas 3 cidades tem 5 lojas planejadas. E depois deve vir outras, mas não temos ainda definido quais são as cidades que a gente vai estar abrindo loja aí para o sul do estado. As cidades da região sul têm um potencial de crescimento grande. Outro é porque, para dar também mais uma opção de compras para a população da região, né, nós temos muitos clientes da região que compram conosco aqui nas regiões da praia, Itapema, Camboriú ou próprio Florianópolis, solicitam as nossas lojas também na região sul. Enfim, e também, né, quando se leva empresas para uma cidade, para um município, se gera emprego, renda, desenvolvimento e o principal que o cliente e o principal objetivo que quer dar mais uma ótima opção de compra para toda a população da região. E a loja Comprão, a número 57 do Grupo Coque, foi inaugurada na última quinta-feira em Garopaba. A nova filial, com a bandeira atacadista, é uma das 5 lojas que o grupo pretende inaugurar na região sul. Uma inauguração que já era esperada por muitos moradores em Garopaba e municípios vizinhos. O Comprão Atacadista abriu a primeira loja na capital catarinense do surf. Uma mega estrutura com ambiente agradável, bons preços, grande variedade no mix de produtos, além, é claro, de muita qualidade e frescor nos perecíveis. Estávamos todos nós esperando por essa abertura de hoje, né? E está sendo muito especial, pelo menos para mim, para minha família. Está sendo um sucesso, né? Hoje na inauguração está sendo um sucesso já e acredito muito que Garopaba precisava de um mercado desse. Eu moro há 1 ano e meio aqui, então a gente sempre esperou por um momento que tivesse algum diferencial, concorrente, digamos assim, também, porque os preços também sempre nos preocupou. E eu estou vendo que está super valendo muito a pena. A qualidade, os valores, estou vendo que vale muito a pena. As frutas estão encantadoras, os valores da mercadoria, enfim, qualidade é o que a gente esperava. Uma loja ampla, com um mix de mais de 8.000 produtos. Temos um hortifruti com um frescor acima da média. Temos o setor de açougue com carne fresca, temos padaria. Enfim, é um conjunto de diferenciais, uma adega com vinho, muita bebida, muitos volumes. Então são vários atributos que compõem vantagens em relação para comprar aqui no Comprão. O Grupo Coque é a maior rede de supermercados de Santa Catarina e a 13ª do país. A empresa emprega mais de 8.000 pessoas. Só nesta mega loja de Garopaba serão mais de 150 empregos diretos e outros 400 indiretos. É uma empresa que vem crescendo bastante nos últimos tempos. É uma empresa que tem mais de 8.000 colaboradores, 57 lojas, sendo delas 20 da bandeira Super Coque e também 37 lojas da bandeira Comprão. Então é um grupo que vem crescendo, vem se destacando aqui no estado de Santa Catarina. Flávio aproveitou a chegada do Comprão na cidade para trocar de emprego. Segundo ele, as condições oferecidas são muito favoráveis. Nunca tinha entrado em uma empresa tão acolhedora, vamos dizer assim, né? Foi muito bom essa oportunidade, valeu muito a pena ter arriscado, né? Dado esse passo para frente e estou muito feliz. Espero crescer na empresa, avançar, ter novos cargos e traçar minha carreira aqui dentro da rede. O Grupo Coque é uma empresa, por mais que ela cresça, ela procura manter os valores, manter a cultura Coque. E nesses valores, essa cultura está enraizado, por mais que a gente cresça, ter um atendimento diferenciado, ter um ambiente de trabalho legal. Isso faz com que o cliente se sinta bem dentro da loja. Com uma estrutura moderna, a mega loja fica localizada na Rua Ismael Lobo, no centro de Garopaba. A rede ainda pretende inaugurar outras lojas em breve na região. Pretendemos inaugurar este ano
10 lojas. Essa é a terceira que a gente está inaugurando e nós temos mais 3 lojas para inaugurar aqui na região sul, sendo 2 lojas em Bituba e uma loja em Laguna. Então, somente este ano serão inauguradas aqui na região sul 4 lojas da marca Comprão para fortalecer a marca Comprão aqui no sul do estado. Um parque centenário dos Estados Unidos achou um jeito curioso para solucionar o problema de plantas invasoras. Para isso, contratou uma equipe bem inusitada. Neste parque, o controle de ervas daninhas é feito pelas cabras. O trabalho desse verdadeiro esquadrão é acabar com a vegetação invasora em uma área de 2,5 hectares de um parque municipal centenário do Texas, no sul dos Estados Unidos. A tarefa deve levar cerca de 2 semanas para ser concluída. As plantas que tentamos eliminar são aquelas como o ligustrum, um arbusto que precisa de muita água. A água é consumida por essa planta invasora em vez de ir para os carvalhos mais velhos, que é o que realmente o parque protege e possui na área. As cabras são treinadas por vários meses desde o nascimento para que saibam o que devem comer. Elas estão acostumadas com a comida natural e não com forragem ou alfafa. Os animais também aprendem a se manter em grupo e a respeitar a cerca de proteção colocada ao redor da área onde trabalham, para evitar predadores. É muito mais ecológico ter cabras aqui do que grandes máquinas ou herbicidas. Como estão tão perto do rio, não seria seguro usar veneno de qualquer tipo, porque eles correriam para o rio. Além disso, é muito mais divertido. Eu corro muito aqui e levo meu cachorro para passear de vez em quando. Há muito mato por aqui. Seria bom ver isso um pouco mais limpo. Estou muito feliz em ver essa turma aqui fazendo seu trabalho. Como todos os trabalhadores, as cabras têm momentos de descanso. Caso adoeçam, são substituídos por um dos 600 integrantes da equipe e, ao completarem 11 anos, entram em um plano de aposentadoria. O Tribunal Penal Internacional reabriu a investigação sobre crimes contra a humanidade na Venezuela. A informação foi divulgada nesta semana. O Tribunal Penal Internacional autorizou nesta terça-feira seu procurador a retomar a investigação de supostos crimes contra a humanidade ocorridos na Venezuela durante o governo do presidente Nicolás Maduro, por considerar insuficientes os processos judiciais nacionais. A Venezuela argumenta que as denúncias de violação dos direitos humanos, registradas desde 2017, quando manifestações contra o governo deixaram mais de 100 mortos, devem ser resolvidas no âmbito do seu próprio sistema judicial. Com sede em Haia, o tribunal informou em comunicado que os juízes da Sala de Questões Preliminares da jurisdição consideram que, embora a Venezuela esteja realizando algumas investigações, seus processos criminais nacionais não refletem suficientemente o alcance da investigação prevista. Por isso, os juízes decidiram autorizar o procurador Karim Khan a reativar a investigação sobre a situação naquele país. Quanto aos fatores que a sala considerou determinantes para a conclusão, apontou que a Venezuela não parece estar investigando as alegações factuais que estão por trás dos elementos contextuais dos crimes contra a humanidade, indicou, portanto, o comunicado. O texto também destaca que a Venezuela parece ter tomado medidas de investigação limitadas e que, em muitos casos, parece haver períodos inexplicáveis de inatividade investigativa. Ativistas comemoraram na Venezuela a decisão do TPI. E uma pesquisa realizada recentemente mostra que o custo de consultas médicas canceladas pode chegar a 150 bilhões de dólares por ano. A prática é muito comum no Brasil e a ausência não justificada prejudica o sistema de saúde e principalmente aqueles outros pacientes que estão na fila de espera. Um número que prejudica a qualidade no atendimento da saúde pública. As faltas em consultas médicas. Só em Santa Catarina, cerca de 30% dos agendamentos foram registrados faltas dos pacientes nos procedimentos.
Todas essas ausências não justificadas geram prejuízos aos cofres públicos, pois deixam equipes médicas ociosas e fazem com que a fila de espera do SUS não avance, o que prejudica milhares de usuários do sistema. Isso porque o horário não pode ser utilizado para outras consultas. Quando a gente pensa assim, né, em números, a gente fala 1.000 faltas, 1.200 faltas, né? A gente está olhando para números, né? Mas quando a gente está olhando na saúde, a gente está vendo que esses números são pessoas, na verdade, né? Então, quando a gente pensa assim, se uma pessoa que poderia ter sido consultada e não consultou por falta de outra, isso é um prejuízo grande, né? Então, na saúde, esse é o pensamento que a gente deve ter. Já era para nós um gasto que o médico está ali para atendê-los, né, esperando o paciente naquele determinado horário, e eles não comparecem, né? Então, isso para nós está um pouquinho complicado. Aí a gente tem pedido bastante atenção, né, aos nossos munícipes para que evitem, né, essas faltas, ou comunica a unidade básica de saúde que não vai poder comparecer, para remarcar, quem sabe, para uma nova data, um novo horário. Só em Garopaba, cidade do litoral catarinense, em um mês foram registradas mais de 1.000 faltas, número que prejudica no aumento do tempo de espera para outras pessoas que estão na fila. Tempo precioso quando se trata de saúde. Quando você falta, isso falta para alguém, né? E se isso falta para alguém, às vezes é uma criança, né, a Maria, que poderia ter sido consultada e não passou por consulta, prejudicou o aleitamento materno. Às vezes é uma idosa, a dona Gessi, que poderia ter recebido seu diagnóstico e sua medicação e não recebeu. Então, isso tudo atrasa bastante o atendimento de quem precisa. A Secretaria vem trabalhando para achar soluções que possam diminuir esse índice negativo. Eu estou até em contato com o meu sistema de saúde, né, que nós temos um sistema, para que cada paciente receba uma mensagem para lembrar eles daquela consulta, daquele determinado horário, para que caso ele não possa, sempre, né, é bom a gente ter aquela lembradinha ali, né, para que às vezes esquece, porque também eu estou com pacientes em casa, em casos de urgência, precisando uma vaga, precisando de um horário, e isso faz com que eles não conseguem ser atendidos com mais rapidez e eficiência. E a gente se preocupa por quê? Porque a gente trabalha tanto para que as pessoas sejam atendidas, né? A gente amplia o número de médicos, a gente amplia cota de exames, a gente tenta o máximo possível que esse procedimento seja o mais eficiente para que aqueles que precisam consigam acessar com facilidade. Não existe um motivo exato que explique essas faltas. Elas variam entre a real necessidade do atendimento ou até mesmo ter feito a consulta em outro local. Uma pesquisa da SCI Solutions apontou que o custo de consultas médicas canceladas, perdidas ou remarcadas chega a 150 bilhões de dólares anuais. É papel também do paciente avisar com antecedência caso não consiga comparecer na data combinada. Então, é isso que a gente pede atenção dessa responsabilidade social do paciente que falta, né, em avisar, não ter compromisso e não poder ir, ou alguma situação, acontece. A gente sabe que a vida é corrida, né? Mas avisar para que outra pessoa possa ser priorizada, possa receber atendimento, isso eu acho que é responsabilidade social que a gente também deve chamar a atenção do usuário para que ele tenha. Porque os gestores estão trabalhando para que o sistema seja eficiente, eficaz e que as pessoas consigam acessar o serviço de saúde. Então, a gente também pede responsabilização dos pacientes e dos usuários para que se comprometam também, né, com essa responsabilidade. A Comissão de Turismo da Alesc encerra as comemorações de turismo e meio ambiente com uma exposição tendo como objetivo a conscientização da população a respeito do material reciclável. Uma exposição com o objetivo de tratar sobre o consumo, o lixo produzido e a necessidade de se conectar ao meio ambiente e respeitar os povos indígenas catarinenses foi inaugurada nesta segunda-feira, dia 26 de junho, no hall da Assembleia Legislativa. Arte, ciência e conscientização foi com um pouco de cada, que Faeli Chaves de Moraes, de 48 anos, idealizador do ecoprojeto Sacolagem, conseguiu ressignificar o plástico e torná-lo uma das peças expostas na Alesc. Nascido em Belém do Pará e hoje morador de São José, o artista construiu o que chama de ecos, que são bustos da professora e deputada estadual Antonieta de Barros e do poeta Cruz e Souza com material reciclável. A partir da ação, pretende despertar na sociedade, governos e indústrias uma série de reflexões sobre o conceito de lixo, economia,
cultura e educação, tendo como foco o plástico. É muito importante pelo fato que eu trago isso à tona, a discussão para a sociedade, né? Hoje no Brasil nós reciclamos apenas menos de 3% do nosso material. A gente poderia ter um poder econômico muito maior fazendo essa discussão sobre a reciclagem no Brasil. E quando eu coloco esse material dentro das minhas obras, eu estou dizendo para o cidadão, não tenho nojo do seu material que você consome. Isso é matéria-prima de 400 anos. Isso você gerou, isso é seu também. E quando eu faço essa ressignificação para minhas obras, eu digo para ele, aquilo que você tinha nojo, hoje você está batendo foto. O projeto Iorupá Território, evidenciando as terras e as populações indígenas a partir da identidade delas, traz nas fotografias os povos das etnias Xoclém, Guarani e Caigangue em Santa Catarina. A obra é do fotógrafo Radilson Carlos Gomes. Para o trabalho, ele utilizou uma câmera lambi-lambi, com 108 anos de existência, que foi restaurada especialmente para registrar os cerca de 120 rostos indígenas de jovens e crianças das 6 aldeias percorridas no estado. O nome Iorupá é um nome guarani que significa que o território é um só, não tem divisão, não tem fronteira. Então, para o Guarani, o território é um só. E a ideia do retrato é você vincular o rosto de um indígena ao seu direito originário à terra. Essa foi a intenção do projeto, essa foi o mote do principal do nosso projeto. A mostra faz parte da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, presidida pelo deputado Marquito, e encerra as celebrações do mês do meio ambiente no Parlamento. A gente tem umas outras atividades, é só entrar de repente no nosso Instagram, mas também a própria Alesc está disponibilizando a programação do mês do ambiente, que com certeza tem demarcado, né, a importância da Comissão de Turismo e Ambiente da Alesc, a importância de ter uma programação específica ambiental, e a gente tem percebido que o público tem gostado e tem encontrado na Assembleia Legislativa também essa referência ambiental, né? Tiago, com a inegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, a perseguição para por aí ou podemos esperar mais coisa? Olha, tudo indica que a gente terá mais consequências vindas da mais voltada à esquerda, Justiça Brasileira, com nomes da ala bolsonarista ou mais aliados à direita. Isso é só o começo do grande projeto que Lula não perde por esperar, mas irá o afetar também. Como do dito popular, o futuro ao TSE pertence. Eu falo isso porque essa semana a primeira-dama Janja da Silva se referiu à presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, como futura senadora em uma publicação no Twitter. Gleisi foi eleita em 2022 para uma vaga na Câmara dos Deputados, mas o PT está de olho na possível vaga de senador pelo Paraná do ex-juiz Sérgio Moro. Caso este seja cassado pela Justiça Eleitoral, haveria uma nova eleição para o cargo no Estado. Os processos contra o senador tratam sobre os gastos ainda durante a pré-campanha, quando ele era afiliado ao Podemos e almejava disputar a presidência da República. As ações foram protocoladas pelo Partido Liberal do Paraná e pela Federação Brasil da Esperança, formada pelos partidos PT, PCdoB e Partido Verde. Os partidos pedem a cassação de Moro e a sua inelegibilidade por 8 anos, assim como fez nesta semana o TSE contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Portanto, Marcelo e audiência, eu coloco nessa lista o senador por Santa Catarina, Jorge Seife. É porque não é o fato de ter sido eleito, de ter recebido um número expressivo de votos, tudo tem um porquê. Ele recebeu, para esse pessoal, eles receberam esses votos assim, do nada. Esses votos foram porque fizeram alguma coisa. Sim, não foi a urna eleitoral que errou, não, alguma coisa, fizeram alguma coisa, né? É sempre essa conspiração só do lado oposto, tá? É só, ou quando a água bate na bunda deles, eles também vêm com conspiração. Lula não teve benefício com as empreiteiras, não houve corrupção, né? O juiz Sérgio Moro fez isso para chegar onde chegou, enfim, é sempre aquela velha lorota, né? E nesse caso agora, eles têm que encontrar alguma coisa, né? E como eles não acham, se bem que até o próprio PL de Bolsonaro está
engodo aí de querer caçar o Sérgio Moro. Certamente vão tirar a acusação, né? Certamente. Mas também está ali. É que quando é campanha, a gente, vale tudo. Tudo é válido. Qualquer denúncia. O cara deu um espirro ali na esquina, qualquer partido contra vai lá e protocola, né? Tem advogado para isso, não estão recebendo porque não são pagos, mas tem a promessa que esses advogados aí que estão em campanha, tudo pendurado, né, na coligação, na campanha, sei lá, eles depois vão para CGU, vão para vários ministérios, vão encher de cargo. É assim que a política funciona e é assim que vai ser por muito tempo, enquanto isso não mudar. E a gente tem que aceitar. Mas é bom a gente lembrar que eles têm que achar alguma coisa. E nesse caso, o Moro nem foi candidato à presidência da República, né? Nem foi, ou seja, é muita presunção, né? Olha, hoje está até proibido a gente pensar algo, porque até a gente pensar, os tribunais podem nos condenar. Porque, né? O cara nem foi candidato, muito menos eleito, porque para ser eleito ele teria que ser candidato, e eles estão aí pensando, vão colocar em votação a possível cassação do Sérgio Moro e bota o Jorge Seife junto, porque o Seife também questiona. O que Bolsonaro questionou, o que Moro questionou, o Seife também questiona, e é da ala. E para esquerda, Santa Catarina é um case que eles não conseguem entender, porque aqui a direita levou a maioria de votos e um governador de direita que apoiava Bolsonaro levou vantagem substancial do candidato deles, o Décio Lima, que era amigo daquele cara lá do Correio, aqui, quando eu falei lá no primeiro bloco, né? Para quem está vendo no YouTube, tem outro comentário lá, que a gente fala sobre a cassação. Eu falei que teve diretor do Correio de Santa Catarina em 2014, quando a Dilma era presidente, que mandou carta irregular, usou o serviço dos Correios para enviar carta irregular pedindo voto para Dilma. E ele é amiguinho, tem foto dele do lado com o Décio Lima. Décio Lima estava no rolo também, foi até citado na situação, né? E na época a imprensa o questionou, ele não deu informações sobre o caso. Então eles tentam, de qualquer momento, qualquer forma, tentar desmoralizar a direita, tentar caçar os mandatos de forma, né, ilegítima, vamos dizer assim, colocar por água abaixo todos os votos que eles levaram, é isso que eles tentam fazer. E aí a gente vê claramente que o negócio é mais voltado à esquerda. Há uma polarização no judiciário, que eu já falei aqui, tem vários vídeos nossos no YouTube falando sobre isso, só tem uma forma disso se equilibrar ou voltar a ser equilibrado. E daqui para frente o equilíbrio está ainda maior para o lado da esquerda, com as nomeações que estão ocorrendo agora, com o Zanin e futuramente com a vaga da Rosa Weber, que vai abrir em outubro, onde tudo indica a ex-advogada da Dilma é que pode, ela foi nomeada agora ao TSE, pode ocupar essa vaga. Quem é que tem essa missão? O Senado Federal. É o Senado Federal que pode colocar um equilíbrio, esse peso e contrapeso das constituições. E isso está na Constituição Federal. Vocês acham que isso está na Constituição à toa? Não está, porque em algum momento os constituintes eram homens íntegros, inteligentíssimos. Cito aqui o juiz Granda, né? Os Granda. E ele fala muito sobre isso. Essa prerrogativa foi colocada justamente porque em algum momento isso poderia acontecer da história do Brasil. E olha que coincidência. Em algum momento os constituintes pensaram que como os homens e mulheres do Supremo são indicados pelo presidente, o TSE, a lista que vai para o presidente do TSE aprovar é nomeada pelo presidente, é escolhida pelo presidente, nomeada pelo Supremo, que também foi indicado pelo presidente. Então vejam como o cargo presidente é um cargo importante, embora hoje esteja em descrédito, porque o presidente não governa mais. São as emendas impositivas, o orçamento secreto e por aí vai. O presidente está lá meio que figurando. Bolsonaro já foi assim, Lula está na mesma linha, porque algo precisa ser feito. E parte também por essa questão do Congresso, do Supremo, porque quem tem a função de legislar, embora está até em esquecimento, é a Câmara e o Senado Federal. Os deputados e senadores são eleitos para legislar, por incrível que pareça.
né? Porque nem parece que eles estão lá para destinar emenda para os municípios que são recursos da União, do Executivo, que manda por meio de emenda para os deputados distribuírem. E aí eles distribuem nas suas bases para quando chegar a eleição, bater nas costas lá da população e do prefeito e dizer, eu mandei X mil para ir para a tua cidade, me ajuda agora que eu quero me reeleger. E aí a legislação, que é o principal, esquece. E o Supremo faz a rodo. Quantas leis nos últimos 5 anos foram alteradas na luz do dia, ao vivo, pela televisão, porque hoje é televisionada as ações do Supremo? Leis que já tinham sido passadas pelo Congresso Nacional, aprovadas, e lá teve alteração. Foram várias. A gente pode trazer aqui mais adiante várias situações em que o Supremo interferiu, sim. Quando ele tem a missão de, depois da lei já aprovada e promulgada, aí sim fazer os julgamentos daquela lei que foi aprovada lá no Supremo. Mas a lei ela pode mudar, sim. O Supremo pode fazer recomendações ao Congresso Federal, Congresso Nacional, para que faça alterações. Hoje isso não considerar tal coisa crime não está mais no nosso âmbito social. Pode ser feito alterações, aliás, deve ser feito alterações. Inclusive leis que estão lá, que foram aprovadas, que são inúteis, que nunca foram aplicadas, né? Nem mesmo, tem lei, por exemplo, que as escolas municipais, isso não é no âmbito federal, é no âmbito municipal mesmo. Os professores têm que ter cursos de primeiros socorros, eu acho ótimo, perfeito, só que não aplicam, né? Os próprios municípios não conseguem aplicar. É alto o custo, ou falta dinheiro, ou falta profissional para treinar, ou os bombeiros não têm tempo de ir lá fazer o treinamento. Então tem várias situações aí. Então a gente tem que reformular, acho que a gente tem que modernizar, deixar o processo legislativo mais moderno, né? Já estamos na era digital, e trazer mais eficiência para a máquina pública. Então é isso, e os fatos da semana, para a gente encerrar, é que tivemos o encontro do Foro de São Paulo, que quando era citado pela direita, ou qualquer jornalista citava esse fato, eles negavam. Vocês lembram? É porque estávamos em processo eleitoral, né? Mais uma coisa que acontece em processo eleitoral. Jamais existiu, isso era invenção da cabeça, que nada. Foro de São Paulo agora, Lula voltou à cena, promove mais um encontro e disparou hoje que conceito democrático é relativo ao defender o Nicolás Maduro. Eu quero entender essa frase dele, vou ter que mastigar e digerir ainda para poder entender. E também falou que para ele é um elogio quando ele é comparado ao comunismo, que não é um erro. Mas ele citou que quando ele é um político de esquerda, né, gente? Mas quando ele é considerado ao comunismo, é por isso que eu digo, né? Uma bobagem como essa, tantas outras o Bolsonaro falou, mas é porque era o Bolsonaro que falava. E olha as duas bobagens que o Lula me salta hoje. Se ele não sabe, o comunismo matou mais de 100 milhões de pessoas no mundo. E não vou aqui relativar com o nazismo para comparar qual que matou mais ou menos, porque são duas situações deploráveis da humanidade, que a gente tem que jamais permitir que se repita. Mas me soltar essas informações, assim, sem nenhum nexo, me parece bem uma situação de que em outra hora tinha um presidente no governo que falava às vezes alguma coisinha ali, no calor do efeito, e era assunto para a Globo News ficar 24 horas comentando, não é verdade? E é isso. Tem ainda no Senado Federal, no Congresso, melhor dizendo, uma lei que pode aí colocar, assim, ao fim da permissão que símbolos comunistas, como a foice e o machado, sejam impedidos de ser utilizados no país. Inclusive, tem partido aqui no Brasil que usa muito bem a foice e o machado. Agora nos resta aguardar esses próximos capítulos, saber se esses 2 senadores vão conseguir se livrar. E uma coisa importante é que se Bolsonaro recorrer dessa decisão, ou se qualquer um desses senadores, Sérgio Moro ou Jorge Seife, se vier a ter um julgamento aí para tentarem cassar o mandato dos 2, eles vão ter que recorrer ao Supremo. E pelo menos 3 ministros do Supremo estão no TSE, ou seja, de lavada ele já tem, não tem a maioria, mas já tem pelo menos 3 votos aí favoráveis, pelo menos o Bolsonaro para a cassação, né? Para manter essa cassação, essa inelegibilidade por 8 anos. O yoga
é praticado por milhares de pessoas em todo o mundo. A atividade traz diversos benefícios ao ser humano, principalmente com relação ao bem-estar físico, mental e espiritual. Inspira. Expira. Concentra. Atenção aos movimentos, alguns mais fáceis, outros nem tanto. Assim se desenvolve algumas sessões de yoga, uma prática milenar com origem na Índia. Não se sabe exatamente quando a atividade começou. Tem quem diga que acompanha a humanidade. Então é uma prática que está vinculada diretamente a um estado de presença. Então o yoga, ele foi passado, esse conhecimento sempre verbalmente, né, de geração em geração, e há poucos 1000 anos atrás, tipo 2000, 3000 anos antes de Cristo, 5000, aí depende muito das referências, né, que foi começado a ser escrito esse conhecimento. E aí hoje está do jeito que está, né? Então é uma prática que acompanha a humanidade. Alecrim é professor de yoga desde 2004. Ele conta que o primeiro contato com a prática veio na juventude. Na época, trabalhava em um banco, com roupas sociais e sapatos quadrados. Foi assistindo o primeiro professor fazendo atividade em ar livre que se inspirou e entendeu que o yoga vai muito além. Comigo não foi diferente. A primeira vez que eu vi alguém praticar yoga foi uma pessoa no costão, de cabeça para baixo. Então, aquilo me chamou a atenção. Aí, o que é aquilo? O que será isso? Aí eu fui me aproximar dessa pessoa e ele virou meu primeiro professor de yoga. E então veio pela forma esquisita, de cabeça para baixo, com os pés para o céu. Mas eu via que não era uma forma só no corpo, né? Que tinha algo ali de atitude, que tinha algo ali de concentração, que tinha algo ali de conexão com a respiração, com o ar, com a natureza. E aí aquilo me chamou muita atenção. As técnicas utilizadas permitem a regulação natural do corpo e um alinhamento com todo o sistema. Quem pratica o yoga sente as diferenças no físico e na mente. Então a gente vai começando a oxigenar todos os tecidos e isso tem um benefício imensurável, porque vai começando a fazer com que todo o corpo se reorganize de uma forma mais espontânea, mais natural. Então os órgãos trabalham mais espontaneamente. Então você é como se você ajudasse a tirar o excesso de um trabalho de um órgão, ajudasse ele a relaxar e pudesse também, de alguma maneira, estimular órgãos meio parados, né? Então, por isso que respinga, né, o eco da prática nos órgãos digestivos, porque ajuda os movimentos peristálticos, ajuda a oxigenar o cérebro, ou seja, te dá um respiro entre pensamentos, isso te possibilita uma intimidade com o teu complexo de emoções, né? Por influência de amigos, Mariel começou a praticar em torno de um ano. Ela conta que as mudanças foram além do físico. E o yoga revolucionou, assim, todo o meu olhar do que é uma atividade física, que não é, né? Na verdade, assim, o yoga é uma filosofia em que tu aplica tanto para tua mente, quanto para o espírito, quanto para o corpo, né? É um conhecimento ancestral, assim. Então, é muito revolucionário. Eu senti, assim, uma revolução desde a primeira aula, né? Através da meditação, através dos movimentos. Foi algo, assim, que já me impactou de primeira. Ela já praticou outros esportes, todos que exigiam mais força e contato, mas para Mariel, o yoga é o exercício mais completo. Alinha muito, assim, a respiração com o movimento, sabe? Então, tu vai criando uma consciência corporal, assim, completa, assim, né? Não só o movimento, mas com a respiração, com o olhar. Então, tu vai alinhando tudo, assim. O yoga é formado por diversas técnicas, que envolvem atividades físicas, posturais, práticas de respiração e meditação. Mas, além disso, é capaz de desenvolver a proximidade com a natureza. Yoga, ele é uma das facetas de uma visão de mundo que a gente chama de tradição védica, que ela aponta para aquilo que é mais fundamental em nós, que é aquilo que nos sustenta, que é a pura consciência, aquilo que sustenta todo o universo.
né? Então uns chamam de Deus, outros chamam de amor, outros chamam de consciência, de inteligência, né? Então é esse lugar onde a gente se conecta, onde todas as nossas diferenças se desfazem, onde não importa o nosso sexo, a nossa cor, a nossa herança familiar, esse lugar é onde a gente respira junto, que é a presença. Considerado um estado de presença, um lugar de união consigo e com a natureza, qualquer pessoa que respira pode fazer yoga. Que yoga abraça todas as facetas do ser humano. Então a faceta mental, se a pessoa não movimenta mais o corpo diretamente, visualmente, né? Se não movimenta braços, mas ela está ali respirando, ela está sentindo, então pode ter uma condução de uma respiração mais localizada, de uma condução de concentração da mente, e isso vai ajudando a processos digestivos também sutis, a digestão emocional, por exemplo, digerir situações que a gente vive na vida, os intempéries, quando eu sinto frio, quando eu sinto calor, quando eu tenho raiva, quando eu tenho tristeza, quando eu tenho ansiedade. Então, qualquer pessoa pode praticar yoga. Segundo a Federação Internacional de Yoga, no mundo, 300 milhões de pessoas são praticantes de yoga. A Organização Mundial de Saúde destaca que a prática proporciona o bem-estar físico, mental e espiritual. O dia do yoga é todos os dias, porque se você fala para um ser humano, tem dia para respirar? Não vai ter. Se tu fala para uma família, tem dia que a gente valoriza a mãe e desvaloriza a mãe? Não. Todos os dias, né? Uma herança. Então, assim, todos os dias é dia de respirar. Todos os dias é dia de honrar os nossos ancestrais, nossa mãe, nosso pai, nossa avó, as nossas crianças, Todo dia é dia de poder celebrar a presença. Então, todo dia é dia de yoga. Om Yoga Devaya Namah. E agora chegou o momento da nossa agenda cultural. Olá, sou Maria Fernanda Roxo e na Agenda Cultural de hoje vamos falar sobre saúde, mais especificamente sobre as práticas integrativas complementares. É que nesse domingo acontece o evento Coopera Pix. Eu conversei com a Manuela Krieger, terapeuta e presidente da COPTIC, que contou mais sobre o evento e sobre essas práticas. Então, as práticas integrativas complementares, elas são 29 recursos terapêuticos, a gente diz, né? Que trabalham os sentidos principalmente, né? Em que é a maneira como a gente usa para se conectar com o mundo fora, né? Então, quando a gente aciona um sentido, a gente dá uma informação, né? E responde de alguma forma. Então, as práticas integrativas complementares, elas buscam, né? Esse tipo de manifestação para gerar um bem-estar e para as pessoas poderem isso se encontrar, né? Como que eu me sinto quando eu tô exposta a determinadas situações, né? Como que eu reajo em alguma coisa. Então, elas buscam um autoconhecimento, né? Tu acaba conseguindo te conectar, né? Com o teu interior de uma forma um pouco mais talvez rápida. As práticas integrativas complementares vêm sendo desenvolvidas há algum tempo, mediadas por profissionais em cada área de atuação, com o intuito de melhorar a qualidade de vida das pessoas e da comunidade. A Manuela explica quais são os objetivos e diferenciais dessas práticas na vida das pessoas. Então, assim, o objetivo é isso, né? É que a gente consiga perceber um pouco antes como a gente vem se sentindo, né? Então, assim, normalmente quando a gente está entrando num estado de ficar doente, por exemplo, né? Alguns sinais vão sendo já mandados pelo corpo. E a ideia é que a gente consiga, então, perceber esses sinais e junto com as práticas a gente possa ir interferindo de alguma forma, né? Para que ou a doença não se agrave ou que a gente já retome o que é, né? Esse estado de saúde. Ela explica que a cooperativa foi formada recentemente. Neste domingo, eles irão divulgar essas práticas à comunidade. O objetivo é de informar e demonstrar como funcionam com as aulas e com as demonstrações práticas. O cronograma do evento conta com aula de biodança, yoga terapia, medicina tradicional chinesa, aromaterapia e outras práticas que auxiliam o corpo e a mente. E a Manuela deixou um convite especial.
É com muita alegria, assim, com muito prazer, né, que a gente convida todos para o evento que vai acontecer no dia 2 de julho, domingo, em Ibiraquera, Estrada Velha, 1830, no Café Aura. A nossa referência na frente, não sei se posso fazer a propaganda, né? Mas está na frente da Liquigás. É um evento que acontece durante todo o dia, a partir das 8h30 da manhã até às 6h30 da tarde. São muitas demonstrações. Não é obrigatório ficar no evento todo dia, né? Então, assim, as pessoas que querem vir em alguma palestra específica, tá lá no nosso Instagram, tem todo o cronograma do evento. E a gente espera todo mundo para vir conhecer um pouco, articular, trocar ideia. É o que a gente está querendo nesse momento, né, com a divulgação das práticas integrativas e complementares. Essas são práticas tão importantes, mas infelizmente não estão disponíveis no sistema público de saúde. A gente vai pegando um pouco o assunto saúde para a gente, né? A gente vai se corresponsabilizando, né? Junto com o sistema de saúde, a gente vai se dando conta que é muito maior, né? A saúde é parte de todas as políticas, né? Ela não é só uma política de saúde, ela faz parte da educação, ela faz parte do ambiente, ela faz parte da cidade, da infraestrutura, né? Então, quanto mais gente a gente tem para compor isso tudo, melhor é. Eu acho que o que é importante, assim, salientar é, no dia 2, né, o mesmo dia que está começando a Conferência Nacional de Saúde, a importância da gente participar das coisas que são decididas, né? A gente, daqui a pouco, como brasileiros em geral, temos um pouco de dificuldade com isso, que é, né, dos nossos deveres também como sociedade. Então, assim, tem muita coisa acontecendo, as coisas estão sendo muito discutidas, porque a gente vai se modificando numa velocidade muito grande. Então, é a nossa maneira de participar e dizer que isso a gente se importa, isso a gente gostaria que acontecesse, né? Então, as conferências dão, né, os conselhos de saúde acontecem, os centros comunitários, né, fomentam muita coisa que é importante para a população. E eu acho que a gente, como uma cidade, né, como duas cidades que estamos em crescimento, né, é muito importante a gente ir se dando conta que a gente vai construindo o lugar que a gente quer morar, né? A gente vai construindo a maneira como a gente quer que a cidade se desenvolva. E a gente precisa participar para que isso aconteça, né? É a melhor forma da gente ir colocando o que a gente acredita que vale a pena investir, né? Então eu acho que o chamado é esse, para vir, conhecer, ver se gosta. Daqui a pouco é uma pessoa que é atuante nesse sentido, né? Tem o pessoal que vai falar das trilhas, tem pessoal que fala da lagoa, né? Tem pessoal que fala do meio ambiente. E a gente se dá conta que isso tudo compõe a saúde e que a gente, quanto mais informação a gente trocar, mais possibilidades de escolha a gente tem, né? E aí as decisões tendem a ser um pouco melhores para todo mundo, né? É com essa intenção, assim, de criar um lugar onde a gente possa gerar bem-estar, né, o tempo inteiro. Quando se fala em saúde, pensamos em cuidar de todos. O evento da Cooperapix será gratuito. Lembrando que é nesse domingo, das 8h30 da manhã até às 6 horas da tarde, no Café Aura Concept, em Ibiraquera, em Bituba. Mais informações e o cronograma completo você encontra no Instagram da mostra, que está aí na tela para vocês. A agenda de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado e até a próxima. Tchau! E o Pix News especial deste sábado fica por aqui. Obrigado pela audiência e nós nos vemos novamente na segunda-feira. Uma boa noite.